Bom dia, eu vou estar falando um pouquinho sobre a vida e a temática de José Lins do Rego. Ele foi um escritor paraibano, participante da segunda fase do modernismo brasileiro, né, a geração de 30. Ele nasceu em 3 de junho de 1901, foi um romancista, cronista e ensaísta muito importante para a literatura brasileira. Ele se formou em Direito em 1923 na Faculdade do Recife e em 1932 ele publicou seu primeiro romance, Menino de Engenho, que conquistou o prêmio da Fundação Graça Aranho. Depois disso, ele manteve uma intensa e constante atividade na área da literatura, né? E ele publicava um livro por ano. E em 1935, quando ele se mudou para o Rio, e exercia um cargo de fiscal de imposto de consumo, ele também colaborava para diversos jornais periódicos, né? Ele publicou em 41 um romance chamado Água Mãe, que também recebeu um prêmio chamado Felipe de Oliveira. Em 1943, ele publicou Fogo Morto, uma de suas obras-primas que retorna à temática da realidade nordestina. Dentro das suas obras, segundo o próprio autor, tinha características bem marcantes de ciclos. As temáticas eram divididas em ciclo da cana-de-açúcar, que tem como exemplo Fogo Morto e Menino de Engenho, o ciclo do cangaço, do misticismo e da seca, que tem como principais Pedra Bonita e Cangaceiro, e algumas obras independentes, como, por exemplo, Pureza, um romance publicado em 1937, que fugia do tema da cana-de-açúcar. Bom dia! Agora eu vou falar um pouco sobre as características literárias. Detentora de um profundo lirismo, uma linguagem cheia de vocabulários regionais, digna de quem conviveu de perto com a região e o povo descrito em sua obra, e uma narrativa com uma forte inspiração na literatura de cordel, dando ênfase à oralidade, a obra de José Lins tem como alvo a região nordestina brasileira do fim do século XIX e início do século XX, onde são visíveis a decadência da sociedade patriarcal e a transição dos já ultrapassados engenhos de cana-de-açúcar para poderosas usinas. Nas características temáticas, não foge muito disso. Os romances dele têm caráter memorialista e alguns deles narram a decadência do arcaico sistema de produção da cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro, do final do século XIX e início do século XX. Sua narrativa expõe um sistema patriarcal caracterizado pelo autoritarismo e pela violência. Assim, a temática principal está centrada no espaço dos engenhos de cana-de-açúcar e, por extensão, na cultura nordestina. Nos livros que fazem parte do chamado ciclo cana-de-açúcar ficam evidentes as relações de trabalho abusivas pós-abolição da escravatura, com trabalhadores ainda sob o domínio opressor dos latifundiários. Agora falando um pouco sobre as obras do José Lins, elas são divididas em 3 ciclos. Ciclo da cana-de-açúcar, cuja ação se desenvolve na região nordestina dos grandes engenhos de açúcar. Prendendo-se muitas vezes numa análise psicológica de cada personagem, José Lins mostra a família patriarcal, que se torna o próprio retrato do declínio, onde a vida do patrão e de sua mulher consiste em assistir, na maioria das vezes sem reação, o fim do engenho em suas vidas. Em contraponto, tem-se a vida simples e problemática, o trabalho duro e a miséria dos empregados e moradores do engenho, em sua maioria descendentes de escravos. A convivência entre ricos e pobres é muitas vezes conflituosa, servindo para denunciar desigualdade social e certas fraudes políticas. Já no ciclo do cangaço, do misticismo e da seca, a figura dos cangaceiros e dos arduos combates que esses travavam com a política estão presentes, denunciando não somente o terror que o cangaço alastrava pela região, às vezes sob forma de lenda e histórias, como também o abuso de autoridade que a polícia nordestina empregava nas inúmeras buscas que empreendiam, fazendo-nos pensar sobre quem realmente eram os bandidos e quem eram os heróis. Apesar do cangaço também estar presente em quase todas suas obras, alguns de seus livros o retratam com maior ênfase. E as obras independentes? São livros que poderiam se encaixar perfeitamente nos 2 ciclos anteriores ou em nenhum deles. Eles são vinculados ao Nordeste, como Pureza e Riacho Doce, Água Mãe e Eurídice, onde o cenário se desloca do Nordeste para a cidade do Rio de Janeiro. E aqui podemos ver as suas principais obras separadas pelos ciclos. No ciclo da cana-de-açúcar temos Menino de Engenho, Doidinho, Bangué, Usina, Fogo Morto, que é uma das suas principais obras. No ciclo do cangaço, Místico e Seca, temos Pedra Bonita e Cangaceiros. Nas obras independentes temos A Bagaceira, Moleque Ricardo, Histórias da Velha Totônia, que é uma obra de literatura infantil,
Pureza, Água-mãe e Meus Verdes Anos, que é uma obra de memórias. A obra possui como narrador e personagem principal Carlinhos, que em sua idade adulta narra um pouco de sua história, que começou no Recife e passou pelos engenhos nordestinos. Carlinhos, aos 4 anos, estava em casa quando seu pai assassinou sua mãe com um tiro durante um surto. Seu tio Juca foi buscá-lo para ir morar com seu avô materno em seu engenho, chamado Santa Rosa. Chegando lá, ao ter contato com o campo, ficou encantado. Logo que chegou, recebeu cuidados de sua tia Maria. E aos poucos foi se familiarizando com o ambiente e os familiares até então desconhecidos. A tristeza foi dando lugar à curiosidade de um menino diante do desconhecido. A rotina do engenho, com seus costumes e tradições diferentes da cidade, surpreenderam e encantaram o menino. A chegada de um cangaceiro, histórias contadas pelas negras da viagem até o Brasil e as lendas foram marcando a infância. O menino vivenciou os sofrimentos das secas e, posteriormente, as enchentes, quando o avô e os outros senhores de engenho perderam tudo. Com isso, no engenho, o alimento se tornou escasso, mas mesmo assim, os servos não o abandonaram, num laço de fidelidade. Através dos passeios com seu avô pelo engenho, para ver os problemas existentes, aprendeu como o homem tem que ser justo, tendo caráter e bondade e ajudando quem precisa e merece, assim como faz José Paulino. O amor e a solidão de Carlos também são abordados no romance. A primeira paixão dele foi uma prima mais velha da cidade que foi passar as férias no engenho, e foi com ela que ele teve seu primeiro beijo. Depois das férias, Maria Clara volta para a cidade deixando o rapaz, e ele ficou muito solitário, chegando a chorar. Na casa, foi zombado por tanto sentimento. Um dia, chega uma carta do hospício, onde seu pai estava internado, e Carlinhos fica ciente da situação. Então fica com medo de ficar igual ao pai. Carlinhos tinha também muito medo de morrer. Por ter asma crônica, se sentia como um pássaro preso, pois não podia tomar banho de rio nem brincar até tarde, pois poderia ter uma crise. Era cercado de cuidados até que tia Maria casou e ele se sentiu ainda mais sozinho e solitário. Então, tia Sinhazinha que passou a cuidar dele. Aos 12 anos, teve seu primeiro contato com uma mulher, uma negra chamada Zé Facajá, e pega uma doença de homem. Quando descobrem o que ouvem, prendem Zefa e todos fazem piada com Carlinhos, tratando-o como um menino precoce, assim como seu avô. Carlinhos sente que é um menino feito para a maldade. Era qualificado como libertino, perdido e não religioso. A ida de Carlos para o internato começa a ser visto como a solução para o mau comportamento. Essa esperança de correção no futuro também serviu como uma ampliação para suas liberdades de criança. Meses antes de partir para a cidade, ele teve toda a liberdade do mundo. O romance acabou com a sua partida do engenho para o internato. Um dos clássicos do regionalismo brasileiro, o romance Fogo Morto, mostra o declínio dos engenhos de cana-de-açúcar nordestinos e traça um amplo perfil das figuras decadentes que giravam em torno dessa atividade econômica. Fogo Morto era uma expressão utilizada para denominar os engenhos que entraram em falência. Quando um engenho não produzia mais, era chamado de fogo morto. A obra é narrada em terceira pessoa e é dividida em 3 partes, cada uma com um protagonista diferente: o mestre artesão José Amaro, o senhor de engenho Lula de Holanda e o capitão Vitorino Carneiro da Cunha. Os 3 possuem o orgulho como traço comum. Esses protagonistas, somados a um elenco de coadjuvantes, compõem um amplo espectro da sociedade brasileira na transição entre a escravatura e a abolição. Na primeira parte da obra é apresentado o mestre José Amaro, um celeiro renomado da região que vive nas terras pertencentes ao seu Lula. A dedicação do homem ao ofício consome a sua saúde, conferindo-lhe um aspecto doentio. Ele mora inicialmente com a filha Marta, uma solteirona que acaba enlouquecendo, e com a sua mulher, Sinhá. Em virtude de seu semblante doentio e da insônia que o leva a vagar pelas madrugadas nas estradas da região, José Amaro é amaldiçoado pelo povo, que o acusa de ser um lobisomem. Homem orgulhoso que sempre se gabava de trabalhar apenas para quem lhe agradava,
o mestre se revoltou com o dono da terra em que vivia e acabou sendo expulso. A tragédia do personagem se completa com a internação da filha, que enlouquece, e com a fuga da mulher, que teme sua figura doentia e vai aos poucos acreditando nas histórias do povo, até enxergar no marido a figura maldita do lobisomem. Seu trágico fim só se revela na terceira parte do livro. José Amaro é preso e humilhado, acusado de colaborar com o capitão Antônio Silvino, um cangaceiro temido da região. Perdido o orgulho, único bem que possuía, o mestre se suicida. Na segunda parte, chamada O Engenho do Seu Lula, é narrada a história de Luís César de Holanda Chacon, que herdou do sogro, o capitão Tomás Cabral, o engenho de Santa Fé. Seu Lula, como ele passou a ser chamado, mostra ser um senhor de engenho autoritário, que impõe severos castigos aos escravos e lidera sua família e o engenho sem o talento e nem o trabalho do capitão Tomás. Dessa forma, o engenho entra em decadência, e após a abolição da escravatura, os escravos debandam e o engenho deixa de produzir açúcar, tornando-se fogo morto. Comandando tudo de forma autoritária, seu Lula proíbe sua filha Neném de namorar um moço de origem humilde, e a moça acaba virando motivo de chacota na cidade. Após um ataque epilético, seu Lula passa a se entregar à religião, sob influência do negro Floripes. Por fim, ele acaba gastando todo o dinheiro que havia recebido do seu sogro como herança. Essa parte do livro se encerra com a famosa frase "Acabara-se o Santa Fé". A terceira parte da obra conta a história do capitão Vitorino, que perambula pelas estradas como um cavaleiro, ostentando um poder e uma dignidade que está longe de possuir. O capitão vive, assim como o mestre José Amaro e o seu Lula, em uma realidade muito diferente da que aparenta ter. Certo dia, o capitão Antônio Silvino invade o engenho de Santa Fé, após saquear a cidade do Pilar. Ao tentar defender o engenho, capitão Vitorino é agredido, porém ele é salvo com a intervenção de José Paulino. Com a chegada da polícia, todos são presos, e após ser liberado, Vitorino pensa em seguir carreira política na região. A obra Fogo Morto encerra o ciclo da cana-de-açúcar, série iniciada pelo escritor paraibano a partir do romance Menino de Engenho, de 1932, e composta ainda por Doidinho, Banguê e Usina. José Lins do Rego tem uma presente aparição nos vestibulares em geral, por pertencer à segunda geração do modernismo brasileiro. A prosa de 1930, onde os autores dessa segunda geração se destacaram, tem como características o cenário histórico, social e político do momento vivido. Apesar da importância de todos os seus romances, é Fogo Morto, obra de 1943, que encerra seu ciclo consagrando José Lins do Rego como um escritor. Essa obra é considerada pela crítica literária uma síntese de todo o ciclo composto pelos demais romances, que, apesar de independentes, podem ser lidos como continuação uns dos outros. Durante essa pesquisa, duas de suas obras foram as que mais se destacaram em questão de perguntas nos vestibulares: Menino do Engenho, de 1932, e Fogo Morto, de 1943. Essas duas são cobradas em listas de leituras obrigatórias para vestibulares como Unicamp, UniRV, PUC e FUVEST. Bom dia, nós separamos 4 questões sobre José Lins do Rego e algumas de suas obras, com a resposta e explicação para vocês. A primeira é: a obra Fogo Morto aponta para a decadência em sentido amplo, tanto do engenho, que cede lugar à usina, quanto da expressão de um Nordeste decadente. Explique a expressão do título. Fogo Morto é a expressão utilizada no Nordeste para denunciar a inatividade de um engenho, aquele que parava de produzir o açúcar, riqueza da época. A obra e o título retratam a decadência desses engenhos no final do século XIX no Nordeste brasileiro. Os engenhos no Nordeste eram, originalmente, estabelecimentos agrícolas destinados à cultura da cana e à fabricação do açúcar. Com a ascensão das usinas, que passaram a comprar dos engenhos sua produção bruta, a cana-de-açúcar, ainda não processada, para fabricar o açúcar, a maior parte desses engenhos foi, aos poucos, deixando de botar, moer a cana para a fabricação do açúcar. Passam, então, apenas a vender a matéria-prima às usinas, tornando-se engenhos de fogo morto. Perdem, assim, boa parte de seu poder, tornando-se reféns dos preços pagos pelas usinas. É como se encontra, ao final de Fogo Morto, o decadente engenho de Santa Fé. Questão número 2. Atente para esse trecho do romance Pureza, de José Lins do Rego.
Às vezes, quando eu chegava mais tarde, quando um colega me chamava para estudarmos juntos, encontrava meu pai na sala me esperando, lendo qualquer coisa como um pretexto. Eu sabia que era por minha causa, e uma espécie de remorso começou a existir para mim. Eu estava matando meu pai. Eu era culpado daquela sua palidez, das suas enxaquecas periódicas. Muitas vezes me chegava vontade de ir a ele e de ser franco, pedir-lhe que me deixasse de mão. Nesse trecho pode ser identificado 3 principais elementos. Quais são eles? A resposta correta é: as marcas de uma autêntica narrativa, representadas pela atuação de personagens e ações por elas desencadeadas no tempo de uma história. Por exemplo, quando eu chegava, encontrava meu pai. O segundo são elementos que indicam uma narração em primeira pessoa, como as formas verbais sabia, estava matando, entre outras, e formas pronominais, como me, meu e minha. Podemos citar também elementos como índices da psicologia do narrador protagonista, como uma espécie de remorso, por exemplo, na oração "Eu era culpado". Questão número 3. Sobre o romance Fogo Morto, de José Lins do Rego, destaque característica da linguagem que auxiliam no processo de aprofundamento do leitor na obra. O uso do discurso indireto livre é um dos procedimentos de construção narrativa mais significativos do romance, na medida em que permite a diversidade em olhares sobre uma dada realidade e, ao mesmo tempo, auxilia no processo de aprofundamento do drama psicológico vivenciado pelas personagens. Como escritor modernista da geração de 1930, José Lins desenvolveu um estilo baseado na linguagem cotidiana, na oralidade, ou seja, ele procura escrever como se fala. A impressão que se tem ao ler uma obra sua é de vivacidade e dinamismo. Seu texto é composto por frases curtas, com muitas palavras extraídas do uso diário. Segundo os críticos literários, seu ritmo sintático e narrativo é nervoso, quase frenético, numa imitação do vai e vem das pessoas pelas estradas do engenho. Questão 4. Leia o texto abaixo. O capitão Antônio Silvino voltava a tomar conta de seus pensamentos. Admirava a vida errante daquele homem, dando tiroteios, protegendo os pobres, tomando dos ricos. Este era o homem que vivia na sua cabeça. Este era o seu herói. Para ele só havia uma grandeza no mundo. Era a grandeza do homem que não temia o governo, do homem que enfrentava 4 estados, que dava dor de cabeça nos chefes de polícia, que matava soldados, que furava cercos, que tinha poder para adivinhar os perigos. Se um dia visse o capitão Antônio Silvino, seria um homem feliz. José Lins do Rego, Fogo Morto. Ao observar as linhas de 7 a 11, que são: linha 7, era a grandeza do homem que não temia o governo; linha 8, do homem que enfrentava 4 estados; linha 9, que dava dor de cabeças nos chefes de polícia; linha 10, que matava soldados, que furava cercos, que, linha 11, tinha poder para adivinhar os perigos. Se um dia, após a leitura dessas linhas, é possível identificar uma repetição. Qual é ela e por que acontece? Podemos observar que a sucessão de várias orações usadas para caracterizar o homem como alguém grandioso e poderoso produz um ritmo que sugere a intensa atividade atribuída ao capitão. José Lins do Rego é o romancista da cana-de-açúcar, na verdade, da miséria asiática do Recife, com o moleque Ricardo, né? É o romancista do Brasil sebastianista e messiânico, com Pedra Bonita. É o romancista do futebol, com Água Mãe. É o romancista do petróleo, com o Riacho Doce. E Eurídice, né? Ele é o romancista daquela colisão política e social que havia na década de 30, né? E finalmente ele é o esplendoroso romancista da decadência, né? Dos engenhos e da emergência da agroindústria, das usinas, né? Exatamente em Fogo Morto.